Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre todo esse meu processo que eu passei desde quando eu iniciei a tomar remédios antidepressivos e também até a retirada. Oi gente, estou aqui, graças a Deus, estou bem, graças a Deus, né? Mais um dia. Olha aí, os passarinhos estão aqui cantando. Tô aqui, ó, no cenário aqui. Tô aqui no quarto da minha filha. Tô sentada aqui no chão. Coloquei umas almofadinhas aqui, mas é literalmente aqui no chão. Abri aqui a janela, os passarinhos aqui cantando. Um sol lindo e uma claridade maravilhosa, né? Essa luz do sol maravilhosa. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre essa minha experiência. Não foi uma experiência muito agradável, só quem realmente passou ou passa, né? Ou está passando nesse momento. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Eu tava arrumando as caixas ali, a caixinha de medicamentos, né? Eu guardo assim 2 cestinhas. Aí sempre é bom a gente dar uma olhada, passa uns dois meses, 3 meses, sempre eu dou uma olhada, faço uma limpeza, porque tem remédios que vão ficando, que vai vencendo rapidamente, né? E tem remédio que às vezes tá até vencido, você nem imagina, e você faz aquela limpeza. E eu tava olhando ali, ainda tem uma caixa de remédio, né, de antidepressivo, que está lacrada, eu não abri, e tinha uma cartela que eu tinha tomado até a metade também, parei. Então, para também aí quem chegou agora, que tá chegando muita gente nova no canal, pode não estar entendendo, eu tomei antidepressivo por praticamente 2 anos, tá? Foi inclusive no tempo da pandemia mesmo, quando explodiu mesmo a pandemia. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Acredito que hoje muitas pessoas são também, né? Eu, desde nova, eu era muito ansiosa. Qualquer coisa, queria saber logo da notícia. E eu acho que esse processo, né, que você passa na adolescência, e tem coisas na sua vida, no processo, né, do desenvolvimento da sua vida ali, de etapas, que você, uma hora ou outra, tem ansiedade, né? Mas você consegue controlar. Só que tem momentos, que foi o momento que eu passei, que às vezes, né, esse autocontrole foge e na maioria das vezes só com medicamentos que conseguem controlar. Então, eu adquiri, né, aflorou, vamos dizer, mais assim ainda, essa minha ansiedade na pandemia, né, quando estava em outros países ainda, eu ainda fiquei, a gente ficava olhando porque o mundo todo estava vendo o mesmo tipo de acontecimento, né, e a qualquer momento poderia vir, né, para o seu país, para o lugar onde as pessoas estavam ali próximos, e era uma coisa assim inevitável, praticamente, e que não tinha nada que pudesse, vamos dizer assim, deter, porque não tinha uma vacina, não tinha nada disso, né? As pessoas estavam, era tudo novo, as pessoas estavam estudando ainda, né, aquele vírus, e ainda um combate aí que no caso era a vacina, que ninguém sabia nem quanto tempo ia durar, e muitas pessoas, infelizmente, né, morreram por causa desse vírus. Então, quando chegou aqui no Brasil, já bateu, o coração já começou a acelerar mais forte. E finalizando, né, quando chegou aqui no meu estado mesmo, na minha cidade, o primeiro caso, porque como aqui nós moramos, é uma cidade pequena em relação a outras cidades, o primeiro caso
todo mundo já soube, né? Então, me bateu aquela angústia, aquele desespero, e todo mundo para suas casas, né? E foi batendo aquela angústia, e todos os dias a gente vê no jornal pessoas que se contaminando, muitas pessoas conhecidas, principalmente em cidades menores, né? Que muitas pessoas a gente conhece, morriam. E um desespero, gente, um desespero, né? Porque você imaginar pessoas queridas que você muitas vezes não podia fazer nem um funeral, não fazer um velório, porque era tudo novo, né? Um vírus novo, não sabia se podia contaminar. Então foi terrível, foram momentos difíceis. Eu sei que não foi só para mim, né? Mas me batia um desespero assim sem fim, que eu comecei a ficar assim sem controle mesmo. E foi quando eu comecei a ter quedas de pressão, né? E eu digo, não, é porque meu esposo também falava, não, porque você tá preocupada, isso aí tenta se controlar, mas pela parte da manhã me dava aquela angústia e depois no decorrer da tarde ia passando, às vezes quando chegava um pouquinho da noite aquela angústia, aquela tristeza, e depois passava novamente. E depois eu fui tendo muita dificuldade para mim dormir também, né? Era pensamentos, sonhos, né, que você tinha por ver toda aquela movimentação do que estava acontecendo no mundo. Você, até os seus sonhos eram assim perturbados, vamos dizer assim. E eu me acordava no meio da noite, né, com aquele desespero. Mas foi um momento muito, muito difícil. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu sei que pode ter pessoas que estejam passando por essa situação e não é bom. Eu entendo, porque eu passei, e nesse intervalo eu não estava tomando nenhuma medicação, né, no caso antidepressivo. Comecei a tomar quando eu vi que era algo que eu estava sentindo todos os dias. Eu comecei a auto-me medicar, vamos dizer assim, né? Eu ia na farmácia e perguntava um remédio bom para mim poder conseguir dormir, mas não um remédio controlado, né? Aí me passavam maracujina, esses remédios fitoterápicos. Mas eu tomava, gente, eu não conseguia dormir direito, de forma alguma. E não adiantava praticamente nada. E aquilo foi aumentando. Foi quase 2 meses dessa forma. Aí foi quando... E só praticamente não me afetou no meu trabalho, porque era o tempo da pandemia. E na pandemia, para quem é novo, eu sou professora. E a gente não estava tendo aulas, somente aulas online, aulas remotas. Porque se fosse presencial, eu não sei como eu estaria. Talvez eu não teria até desistido, porque eu não conseguiria assim me concentrar literalmente. E passou esses 2 meses, foi quando eu resolvi, né? Meu esposo viu que era realmente não estava resolvendo, né? E foi quando a gente resolveu procurar ajuda. Eu fui com um psicólogo e passei todo eles passam, né, aqueles procedimentos e tentar lhe acalmar para você poder, né, facilitar o seu sono, ter sempre pensamentos positivos, né, e tendo esse autocontrole. E passei mais ou menos, me ajudou muito também, porque é muito bom você sentar, mesmo com alguém que é desconhecido, mas é meio estranho no início, mas você começa a falar, né? E a pessoa parece que lhe entende. Tipo assim, diz, é normal, né? Você sentir isso. Então, é bom você falar sobre
algum momento da sua vida, né, falar sobre com um psicólogo. Eu acredito que qualquer pessoa poderia ser acompanhado também, em algum momento precisa de um psicólogo, porque é muito bom você sentar e conversar também, né, com uma pessoa que pode ou que de alguma forma tenta lhe ajudar, né? E também pedir a Deus, que é o nosso maior psicólogo, né? Pedir a Deus força para que você possa passar por tudo aquilo. Melhorei bastante, mas aí comecei a sentir muito, vamos dizer assim, físico. O meu corpo ficava trêmulo, essas quedas de pressão constantemente, esse aperto no peito e essa falta de ar. Então foi muito complicado, muito difícil todo esse processo. E junto com o psicólogo, resolvi procurar o psiquiatra, que foi quando me passou o uso, né, da paroxetina, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, é esse aqui, cloridrato de paroxetina de 20. Então, foi esse medicamento aqui que eu tomei, né, passado pelo médico, praticamente por 2 anos. Esse aqui está lacrado, ó, eu não abri. Ainda tá válido até 2023, eu não abri, graças a Deus, não foi preciso. E esse último que eu tomei foi no processo do desmame, ó, ficou na metade, ficou aí na metade, né? Eu tomava um por dia, tomava todos os dias, né? Tomava um comprimido. No início, não foi muito bom as minhas reações, não foram boas as minhas reações, porque parece que piora até o seu corpo, né, se acostumar com aquela medicação. Foi muito ruim, até umas 2 semanas, uns 14, 15 dias, não foi bom. Liguei 2 vezes, liguei 2 vezes para o psiquiatra e ele falou que era assim, que ia passar, e foi realmente isso, mas não foram sensações boas, tá? Até o seu organismo acostumar. E com umas 2 semanas, aí que eu fui tendo assim melhoras. Assim, em relação ao remédio, né, durante esses 2 anos, assim, me ajudou muito, esse meu autocontrole, mas assim, chega um tempo, como ele falou, que era para mim tomar só um tempo e depois parar, porque é como se eu tivesse passado por um impacto, né, vamos dizer assim, foi algo que aconteceu ali e que eu poderia superar, passar por aquele processo ali sem precisar estar tomando o restante da vida, né? E passei, fiquei até enrolando ainda para ir, que ele disse que é mais ou menos 1 ano, mais ou menos por aí, que eu poderia voltar lá, mas como teve a segunda onda e ele disse para mim continuar mais um pouco, né? E voltei lá sei que deu mais ou menos quase 2 anos, foi quando eu voltei. E porque assim, a gente chega um tempo que a gente, as coisas começaram a se acalmar mais e a gente mesmo vai se conscientizando. Não posso tentar me controlar, né? Isso foi algo que aconteceu, mas não aconteceu só aqui, aconteceu no mundo todo. E a gente vai se incomodando com essa tomada, né? Parece que você está dependente. Parece não. Você é dependente daquele remédio.
Então, quando você olha para a medicação, você fala assim, poxa, será que eu me controlo só por causa desse medicamento? Será que eu não sou forte o suficiente, né, para mim não depender dessa medicação, né? Não tô comparando, né, outras doenças, gente, porque, né, esse aí foi um processo que eu passei de ansiedade, um pânico aí rapidamente, né? Eu sei que tem pessoas que isso aí muitas vezes é até hereditário também, porque a minha mãe, ela toma também antidepressivos e ela chegou no ponto que, como ela não tratou, não fez esse tratamento cedo, né? E por ela também ter passado muitas situações quando ela era um pouco mais nova, e a partir dos 50 anos ela começou a tomar antidepressivos e já está com mais de 10 anos que ela toma. Então isso aí praticamente ela está dependente do remédio, né, dessa medicação. Então, por assim eu ter uma idade mais inferior, digo, não, posso tentar me controlar. Aí começa a lhe incomodar aquilo ali, né? E foi quando eu voltei novamente lá, como falei pra vocês, e eu resolvi, né, com a ajuda também de um profissional, e a retirar esse remédio, né, que chegou, tá bom, posso viver uma vida normal, né, como todas as outras pessoas, sem ajuda de medicamento. E foi quando ele fez o processo do desmame, tá? Que é um processo também que você vai retirando pouco a pouco essa medicação. E passou, né, que como vocês viram aí, ficou na metade aí o remédio. E graças a Deus, esse ano já está, nós estamos agora no mês de novembro, foi mais ou menos em fevereiro ou março, por aí. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então já está praticamente com quase 7, 8 meses aí que eu estou sem o uso da paroxetina. Graças a Deus, tá? E como é que você se sentiu depois disso? Assim, se você fizer o processo do desmame direitinho, né? Com todas as dicas que o profissional dá certo sim. Mas sempre o que ele fala, né? Será que você pode voltar a sentir isso aí? Talvez sim, né? Porque ele fala assim que muitas vezes se eu passasse por algum processo psicologicamente, né, algo que me abalasse, eu poderia ter alguma crise e assim por diante, tá? Então é algo assim que lhe coloca assim para você, tipo assim, uma prova de fogo para você dizer, não é fácil quando assim que você para de tomar. Porque quando você olha para a medicação, né, você diz assim, não, agora eu tô sem o remédio, será que vai dar certo? Será que eu não vou sentir aquela falta de ar, aquela angústia? Você logo fica pensando nisso, tá? Mas você tem que pedir muita força a Deus e as pessoas que estão ali também ao seu redor, lhe dando força sempre, tá? Isso lhe faz muito bem, tá? E as pessoas e o profissional sempre fala é o que? Atividade física, tá? Isso aí é muito bom, ele ajuda bastante nesse processo de ansiedade, né? Porque quantas vezes eu fui pra UPA aí e não era nada, era somente essa minha ansiedade aí, porque quando o profissional começava a conversar comigo, já ia me acalmando e eu tava aí boazinha, vamos dizer assim, passava aquela minha crise, né? No momento que ele começava a falar coisas positivas para mim, ia me acalmando. Então é assim, gente, quem tá passando, né, nesse momento, ou quem já passou, me entende sim, mas você vai passar também,
tem que ter força de vontade, tá? E pedir muita força a Deus, que tudo vai dar certo. Então é isso. Também o que eu indico, né, atividade física, que é muito bom, lhe ajuda muito. Também, há alguns meses, passei por o processo do engravidei, tive a minha segunda gravidez, mas com 2 meses aí, perdi o meu bebê, e foi algo que mexeu comigo, porque foi assim, tava com poucos meses que eu tinha parado de tomar a paroxetina, e foi o período que eu engravidei. Então isso mexeu muito comigo. Comecei a sentir aquela falta de ar, aquele desespero, e eu não posso ficar assim. Levantava, respirava e tentava fazer outra coisa para ver se aquilo ali ia saindo aí do meu pensamento, né? Mas pensamentos positivos, Deus na frente, atividade física e muitas pessoas ao seu redor que lhe amam, faz toda a diferença. Eu espero muito mesmo que eu possa ter ajudado de alguma forma alguém, né, a ter uma boa informação sobre isso aqui, sobre a experiência que eu passei, possa lhe ajudar de alguma forma. Então é isso, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau!